Graça e paz, queridos amigos e irmãos que acompanham o Ministério Palavra da Cruz, Ministério da Igreja Batista de Constantinópolis, Manaus, Amazonas, Brasil. Estamos comprometidos com a Palavra de Deus e estamos meditando através deste Ministério Palavra da Cruz na preciosa e relevante mensagem do profeta Amós. E eu mais uma vez quero motivar você a ler esta maravilhosa profecia. Aprendemos com ela a respeito da soberania universal de Deus. Aprendemos que todas as nações, todos os povos, todas as etnias pertencem a Deus, quer tenham consciência disso ou não, quer o conheçam ou não, quer o adorem ou não, são moral e espiritualmente responsáveis diante dele, prestarão contas de acordo com a revelação que receberam, porque Deus, ao criar o homem à sua própria imagem e semelhança, gravou uma lei moral em seus corações e, corroborados pelo testemunho de suas consciências que reprovam ou aprovam, as pessoas têm padrão de certo, de errado, de justiça e de injustiça. Assim sendo, Deus julgará a todos de acordo com a luz que receberam, o conhecimento que tiveram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, como diz Paulo, quem pecou sem lei será julgado. Quem pecou tendo a lei, conhecendo a revelação escrita de Deus, a revelação chamada de especial, será julgada pela luz que recebeu e por este pleno e perfeito conhecimento da vontade de Deus. Vimos que Amós anunciou o justo juízo de Deus sobre o Império Sírio. Vimos, em segundo lugar, sobre os filisteus. E agora, em terceiro lugar, sobre Tiro. E a estrutura da profecia é mais ou menos idêntica. Ele começa, assim diz o Senhor, para deixar claro, mais uma vez e sempre, que a fonte de sua mensagem não era ele, mas era Deus, o Senhor, o grande eu sou. E ele então usa aquela expressão, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, por 4, não retirarei o castigo. Esta expressão indica que eles já haviam pecado muitas e muitas vezes, reiteradas vezes, estavam teimando em seus pecados. Pela 4ª, para dizer, excederam, pecaram mais do que suficiente, já houve excesso. Por isso, Deus diz, não retirarei o castigo. Deus administrava seu castigo e não iria removê-lo, suspendê-lo de modo algum. Mas agora ele apresenta, então, a razão maior para o castigo maior que virá. Pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Observem bem o que o texto diz. Pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Assim como os filisteus, também Tiro estava cometendo o mesmo pecado, a escravização de pessoas, guerras para escravizar e para tornar aquelas vidas em produto para comercializar. Provavelmente Edom, os edomitas, estavam querendo a lei da oferta e da procura, precisando de muitos, centenas e milhares de escravos. Sabendo disso, os filisteus começaram a invadir cidades, vilarejos, matando os que resistiam, escravizando os que se rendiam, e entregava, vendia para Edom. E Tiro fez a mesma coisa, mas tudo indica, com a frase, não se lembraram da aliança dos irmãos, que havia, nós sabemos, uma aliança. Irão, rei de Tiro, tinha um pacto, uma aliança com Davi e com Salomão. Eles forneceram pedras,
eles forneceram madeira, eles forneceram artesãos, carpinteiros, peritos para construir o templo em Jerusalém. Havia um pacto, havia uma aliança. Mas agora eles romperam esta aliança. O texto diz: entregaram todos os cativos a Edom. Provavelmente eram pessoas do reino do sul ou do reino do norte, faziam parte do povo de Deus e não se lembraram da aliança dos irmãos. Eles foram traidores, eles romperam um pacto, eles foram falsos, eles aparentemente estavam mantendo aquele trato, mas agora eles se mostraram traidores, romperam de forma desonesta, não é? Aquela aliança, e talvez atacaram sem que tivessem chance de defesa, porque acreditavam que eram amigos, mas eram inimigos. E aqui Deus está reprovando todo tipo de traição. Quando você tem uma aliança com alguém, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher diante de Deus, muito mais do que um contrato civil, muito mais do que uma parceria humana. É uma aliança que não pode ser rompida aos olhos de Deus. Sim, amizades, sociedades, pessoas que traem umas às outras, se esquecem da aliança dos irmãos, de amigos, e são traidores, rompem estas alianças, e Deus reprova esse tipo de pecado. Por isso, disse o Senhor: atearei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Tiro, como Gaza, os filisteus e o Império Sírio, tinham grandes cidades, todas cercadas, grandes muralhas, consideradas inexpugnáveis, não é? Intransponíveis, e eles se sentiam ali seguros, mas os seus falsos deuses não poderiam defendê-los de Deus. Deus declarou: atearei fogo, mais uma vez o fogo como símbolo do justo juízo de Deus, ao muro de Tiro, e o fogo consumirá os seus palácios. Deus usaria um outro grande império para invadir, para atear fogo, para destruir, para punir Tiro por ter agido daquele modo. Não só traiu os irmãos, a aliança de amigos, a aliança de irmãos, mas também matou quem resistiu e escravizou quem se rendeu e lucrou vendendo aquelas vidas preciosas como escravos para Edom. Então Deus anuncia o seu justo juízo. Dá para perceber quem Deus é? Deus é justo. Deus exige justiça. Nós não podemos fazer o que quisermos e o que bem entendermos, como se eu não tivesse a quem prestar contas. Você é um ser moral. O que você é, o que você faz, é avaliado moralmente e espiritualmente por Deus. Mesmo que você não o adore, mesmo que você não o conheça, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, para saber que Deus repudia o pecado, a maldade, a traição, a utilização. Pessoas não são coisas que possam ser usadas. Quem age assim não fica impune. Todo pecado é punido. Deus não deixa o pecado impune. Quando ele não pune de maneira imediata, é a misericórdia e a compaixão para dar tempo de arrependimento. E eu quero convidar você a não desperdiçar as chances, as oportunidades de Deus para você se arrepender, para você encontrar Deus, para você ser perdoado. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio nos salvar dos nossos pecados que Deus não deixa impune. Deus não faz vista grossa
para o pecado. Deus pune o pecado. Essa mensagem não é aprazível, não é palatável. Talvez você esteja dizendo: que mensagem obsoleta, antiquada. Que mensagem é essa de punição, de fogo, de juízo de Deus? Deus usando uma nação para punir outra. Talvez duas nações que não prestavam, mas mesmo assim Deus usava para cumprir a sua vontade como agente do seu justo juízo. Ele é soberano. Portanto, pare e pense. Volte-se para Deus. Arrependa-se dos seus pecados para que você receba o perdão de Deus e não amargue o justo juízo do Senhor. Que Deus te abençoe, abrindo o teu entendimento e teu coração para receber a sua palavra. Que a sua bênção caia sobre você ricamente mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo.